Olá pessoal, vamos para mais um exercício aqui trabalhando os conceitos preliminares de balanço de massa com reação, tá? O problema diz o seguinte: a amônia é queimada para formar óxido nítrico na seguinte reação. Temos aqui NH3 reagindo com O2 produzindo NO e água, tá? Se 50 kg de amônia e 100 kg de oxigênio alimentam um reator embatelado, determine o reagente limitante, a percentagem de excesso do outro reagente, a extensão da reação e a massa de NO produzido, admitindo que a reação é completa. Tá? Então a gente vai continuar trabalhando aqui com a questão de reagente limitante e reagente em excesso. Tá? Mas o mais importante aqui é que a gente vai começar a trabalhar com extensão da reação. Então, organizando aqui as informações que ele fornece, pessoal, a gente tem 50 kg de amônia sendo alimentadas com 100 kg de oxigênio no reator. Como é que a gente determina qual é o limitante, qual está em excesso? Tá? A gente precisa converter essas massas que ele fornece aqui para uma base molar. Né? Por que isso? Porque a proporção estequiométrica da reação é uma proporção molar. Tá? Então, como é que eu passo esses 50 kg de NH3 para mol? Tá? Só olhar para a massa molar, pessoal. Eu tenho aí 17 gramas por mol, que é a mesma coisa de 17 kg por quilomol. Tá? Então, se eu tenho 50 kg de amônia, você pode fazer a conta aí. Isso corresponde a 2,94 kmol da amônia. Tá? Aqui é a mesma ideia. 1 kmol de O2 seria 32 kg, 100 kmol se resolve aí numa regra de 3 e obtém que isso aí dá 3,125 kmol. Tá bom? Então, para a gente passar isso aí, para a gente determinar quem que está em excesso e quem que está limitante, a gente vai ter que se concentrar nos coeficientes estequiométricos e nos próprios valores alimentados aqui das duas substâncias. Tá? Então a gente começa com uma regra de 3 aqui embaixo, pessoal. Então, olhando para a estequiometria da reação, eu tenho 4 kmol de NH3 para cada 5 kmol de O2. Tá? E aí eu vou escolher se eu vou utilizar essa informação aqui ou essa informação da direita. Eu vou utilizar a informação da esquerda na regra de 3. Eu teria 2,94 kmol de amônia e eu quero saber a quantidade de O2 que seria necessária para eu consumir toda essa amônia. Tá? Em outras palavras, eu quero saber o O2 estequiométrico. Tá? Então a gente calcula esse O2 aí e a gente obtém que dá 3,675 kmol de O2. Tá bom? Então, quando a gente olha para esse dado aqui, pessoal, a gente consegue determinar rapidamente que o O2 é o reagente limitante. Tá? Por quê? Porque a quantidade que foi alimentada dele aqui é inferior à quantidade estequiométrica, ou seja, é inferior à quantidade que seria necessária para você consumir toda a amônia alimentada. Então, por isso, o O2 ele é limitante. Tá? Professor, tem como eu calcular isso aí? Tem como eu determinar isso aí de outro jeito? Tem. A gente volta aqui para a regra de 3. Eu tenho 4 kmol de NH3 para cada 5 kmol de O2. Tá? E aqui na regra de 3 eu vou utilizar a informação de O2 alimentado. Tá? Então, quando eu alimento 3,125 kmol de O2, eu vou calcular aqui qual seria a amônia estequiométrica, ou seja, quanto que eu precisaria para consumir todo o O2 alimentado. Quando você faz essa conta aí, você obtém que vai dar 2,5 kmol de amônia. Tá? Então, quando a gente olha para esse dado aqui, pessoal, a gente vê que a amônia foi alimentada numa quantidade superior à quantidade que seria necessária para eu consumir todo o oxigênio. Tá? Portanto, a gente tem que a amônia está em excesso. Tá? Portanto, o O2 seria o reagente limitante. Tá ok? Como é que a gente calcula o percentual de excesso? É sempre a mesma coisa, pessoal. O percentual de excesso ele é um parâmetro matemático, tá? Fixado. Ele seria uma razão entre o excesso molar e a quantidade estequiométrica da substância. Tá? Como é que a gente calcula o excesso molar? No caso aqui para a amônia. Tá? Seria a diferença entre a quantidade alimentada e a quantidade estequiométrica. Tá? É isso aqui que vai sobrar no final da reação. E a gente vai dividir isso aqui pela quantidade estequiométrica. Perceba que a gente já tem tudo aqui, pessoal, para calcular o percentual de excesso. Tá? Quanto que foi alimentado de amônio? Então, se você voltar aqui em cima, foi alimentado 2,94 kmol. Então, isso aqui para a gente é 2,94. Isso aqui seria o que a gente acabou de calcular, seria 2,5. E o estequiométrico seria a mesma coisa, 2,5. Tá? A gente faz essa conta aí, a gente vai obter 17,6%.
tá ok? Então, isso aí seria mais um reforço do que foi trabalhado no exercício anterior. O próximo passo aqui para a gente seria calcular a extensão da reação. Então, vamos discutir rapidamente aqui o conceito de extensão, tá? A extensão ela é matematicamente definida como sendo a variação do número de mols de uma espécie dividido pelo coeficiente estequiométrico daquela espécie, tá? E isso pode ser calculado para qualquer espécie que participa da reação. Como assim, professor? Não entendi. Significa que se eu disser para vocês que a extensão é o ΔN da amônia pelo coeficiente estequiométrico dela, tá? E eu fizer a conta da extensão, vai dar o mesmo resultado de eu calcular o ΔN do O2 pelo coeficiente estequiométrico dele, que daria o mesmo resultado se eu pudesse calcular com o ΔN do NO pelo coeficiente estequiométrico dele, a mesma coisa que ΔN da água pelo coeficiente estequiométrico dela, tá? Por que isso? Só a extensão ela é uma consequência da relação estequiométrica que se estabelece aqui entre quem participa da reação, tá? Como é que a gente pode entender isso aí? Eu vou trabalhar aqui, vamos focar nossa atenção nessa proporção aqui, tá? Se eu isolo o ΔN do O2 aqui, seria o coeficiente do O2 pelo coeficiente do NH3, que multiplica o ΔN do NH3, tá? Por exemplo, se eu disser para vocês que eu tive aí uma quantidade que reagiu disso aqui de 1 mol, tá? Se reagiu aqui 1 mol da amônia, como é que a gente determina o tanto que reagiu do oxigênio? Isso aqui seria em módulo o valor de 5, isso aqui seria em módulo o valor de 4, são os coeficientes estequiométricos, então quando reage 1 mol de amônia eu teria 5 quartos de mol de O2 reagido. Percebem que isso aqui é a mesma coisa de uma regra de 3, tá? É a mesma proporção estequiométrica que a gente fez, tá? Então, a consequência direta disso aí é que a extensão da reação é um parâmetro estequiométrico, queira ou não, tá? Então, a única coisa que a gente tem que se atentar aqui, pessoal, seria que quando a gente fala de extensão de reação, os coeficientes estequiométricos dos reagentes devem ser números negativos, tá? Então, aqui, para ficar mais completo, seria menos 5 e aqui seria menos 4, porque o O2 e o NH3 são reagentes, tá? Por que isso aí teria que ser número negativo? Se a gente pegar, por exemplo, essa razão e igualar com essa razão, fica fácil de observar. Então, eu posso dizer para vocês que o ΔN do NH3 pelo coeficiente estequiométrico dele é a mesma coisa do ΔN do NO pelo coeficiente estequiométrico dele, tá? Então, se a gente olhar para o reagente aqui, pessoal, o ΔN vai ser um número negativo, né? Porque o delta seria o final menos o inicial. Agora, quando a gente olha para um produto, isso aqui é um número positivo, tá? Que aí, para a gente não ter inconsistência matemática, a gente vai dizer que o coeficiente estequiométrico do reagente é negativo e o do produto seria positivo. Então, é simplesmente uma convenção. Quando a gente escreve a definição de extensão, coeficientes estequiométricos de reagentes são negativos e de produtos são positivos, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa conta que interessa. Eu quero calcular o ΔN aqui para essa reação, então posso utilizar aqui as informações do O2, tá? Então, se eu utilizar aqui as informações do O2, a gente tem que a extensão seria o ΔN do O2 pelo seu coeficiente estequiométrico, tá? E o ΔN seria o do O2 final menos o número de mols inicial, tá? Bom, se a gente dividir isso aqui pelo coeficiente estequiométrico do O2, a gente só precisa se atentar a quais são os valores de cada um dos termos dessa conta, tá? Por exemplo, o número de mols final de O2, vocês têm que observar que a reação é completa, tá? Isso é fornecido aqui. Então, se a reação é completa e o O2 ele é o reagente limitante, não vai sobrar nada de O2 aqui ao término da reação, tá? O número de mols de O2 inicial seria o que foi fornecido no enunciado, que seria 3,125 kmol. Então, a nossa conta aqui vai ficar menos 3,125 dividido pelo coeficiente estequiométrico. Então, para a extensão do seu número positivo aqui, pessoal, o coeficiente estequiométrico, a gente tira lá da reação, seria 5, mas como eu acabei de explicar para vocês, ele é um reagente, portanto, aqui a gente vai colocar menos 5, tá? E aí a extensão ficaria com um valor de 0,625 kmol reagido. Daqui a pouco eu explico para vocês porque eu estou colocando as unidades aqui entre aspas, tá? Professor, dava para eu ter calculado aqui a extensão utilizando os dados da amônia? Daria sim. Então, a amônia, a extensão é a mesma se eu utilizar o ΔN dela pelo seu coeficiente estequiométrico, tá, pessoal?
O que seria o ΔN da amônia? Seria o final em termos de número de mols menos número de mols inicial da amônia dividido pelo coeficiente estequiométrico dela, tá? Bom, quem que seria aqui o número de mols inicial? Isso foi fornecido no enunciado, né? O número de mols inicial seria 2,94, tá? O coeficiente estequiométrico aqui, a gente olha para a reação, seria 4 o número que aparece aqui. Como a amônia é uma espécie reagente, tá? A gente vai colocar menos 4, tá? Isso por definição. E aí a gente só precisa ter um pouco de cuidado com o número de mols final da amônia, né? Por quê? A amônia aqui está em excesso, pessoal. Ela não vai ser completamente consumida assim como o O2 foi, tá? Quanto que vai sobrar de amônia aqui? Vai sobrar o excesso molar, né? Qual que seria esse excesso molar? É exatamente o numerador dessa conta aqui, ó. Seria a diferença entre o alimentado e o estequiométrico, tá? Então, se você fizer aí 2,94 menos 2,5, a gente vai sobrar aqui com 0,44 kmol da amônia, tá? E aí, quando a gente substitui os valores, a gente vai obter de novo que isso aqui vai dar 0,625 kmol que reagem, tá? Então, para entender a ideia, pessoal, então agora que a gente tem esse valor de epsilon aqui, a gente consegue calcular a massa produzida do NO, né, que é a última coisa que ele pede aqui para a gente calcular, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente volta para a própria definição do epsilon, aplicando aqui os dados do NO, tá? Então, a gente teria que o ΔN do NO dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, isso aí seria igual à extensão, tá? Quando a gente abre aqui o numerador, a gente vai ter o número de mols final do NO, menos o número de mols inicial dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, tudo isso sendo igual à extensão. Percebe a diferença aqui, pessoal? Eu vou utilizar a extensão e o coeficiente estequiométrico para calcular o número de mols final, tá? Agora, quando a gente utilizou os dados do O2 e do NH3, a gente utilizou os ΔNs para calcular o epsilon, né? Agora a gente já tem o epsilon, tá? Então, na verdade, isso aqui que a gente está fazendo é um balanço de massa por extensão. A gente vai trabalhar com isso a partir da próxima aula, tá? Então, para eu calcular isso aqui, pessoal, eu só preciso saber a quantidade inicial, o coeficiente e o epsilon, tá? Qual que é a quantidade inicial do NO? É zero, porque ele me fornece aí que a alimentação era unicamente oxigênio e amônia, tá? Então, quando a gente substitui os valores aqui, sabendo que o epsilon é 0,625 e o coeficiente estequiométrico, voltando lá para a reação, né, o número aqui é 4, como ele é produto, então vai ficar mais 4, a gente vai obter que o número de mols aqui vai dar, se você fizer 0,625 vezes 4, vai dar 2,5, né? 2,5 kmol produzido aí do NO, tá? Como ele está pedindo para a gente determinar em quilograma, né, a gente precisa considerar que a massa molar dele é 30 kg por quilomol, e a gente multiplica aí por 2,5 kmol de NO, a gente obtém a resposta em quilograma, dando 75 kg, tá ok? O professor, dava para eu ter determinado aí essa massa de NO, né, o número de mols dele, sem utilizar o conceito de tensão? Daria utilizando a mesma ideia estequiométrica que a gente tinha feito no exercício passado, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês se acostumem a utilizar o conceito de tensão, porque quando a gente tiver, por exemplo, duas reações químicas acontecendo em paralelo, ou 3 reações, fica muito mais fácil da gente fazer conta estequiométrica utilizando esse conceito, tá? Eu vou fazer uma continuação rapidinho aqui do vídeo, só para mostrar para vocês por que eu coloquei essas unidades de tensão entre aspas, tá bom? Bom, pessoal, eu quero discutir rapidamente aqui com vocês sobre as unidades da extensão de uma reação, tá? Então, vamos começar aqui da parte mais básica, né? Para que serve a extensão da reação? A gente acabou de ver que a gente pode calcular quantidades estequiométricas utilizando o conceito de tensão. E a gente vai fazer isso muito nos balanços de massa com extensão, tá? Principalmente quando a gente tiver várias reações acontecendo paralelamente dentro de um reator. Bom, isso é assunto mais para frente. O que eu quero discutir com vocês é a importância da extensão e a unidade, tá? Então, se a gente pegar aqui uma reação qualquer, Azinho, Azão mais Bzinho, Bzão, dando Czinho, Czão mais Dzinho, Dzão, a gente pode definir a extensão da reação como sendo o ΔN da substância A pelo coeficiente estequiométrico dela, tá? Que vai dar a mesma coisa do ΔN da substância B pelo coeficiente estequiométrico dela, que é a mesma coisa aqui também para os produtos, tá? ΔN D por coeficiente estequiométrico da substância D.
tá? Então, o que é isso aí, pessoal? A extensão nada mais é do que uma forma de eu quantificar as proporções estequiométricas entre os reagentes, tá? E aí a gente vai conseguir fazer balanços utilizando o conceito de tensão. Como assim? Se você olhar para cá, ó, a gente sabe, por exemplo, que Azinho mols da espécie A reagem quando Bzinho mols da espécie B reagem, tá? A proporção seria Azinho para Bzinho. Então, se eu tive uma reação, por exemplo, aqui de 1 mol da espécie Azinho, qual seria a quantidade que vai reagir de B? Eu posso chamar isso de delta NB, tá? Então, quando eu chamo isso de delta NB e resolvo essa regra de 3, a gente vai ter Azinho vezes delta NB vai ser igual a 1 vezes Bzinho, tá? E a gente teria que delta NB seria 1 vezes Bzinho sobre Azinho, só que quem que é esse 1 aqui? A gente pode enxergar isso aqui como sendo um delta NA, tá? E no final das contas, a equação que a gente tem aqui seria que o delta N da substância B vai ser o delta N da substância A vezes Bzinho sobre Azinho. Tá? Então, observem que isso aqui que a gente obteve por uma regra de 3 estequiométrica é a mesma coisa disso aqui. Tá? Eu só preciso lembrar para vocês, pessoal, que quando a gente define extensão aqui, os coeficientes estequiométricos dos reagentes vão ser negativos, tá? E os coeficientes estequiométricos dos produtos vão ser positivos. Né? Por que isso acontece? Porque, por exemplo, se eu disser para vocês, abrindo um parêntese aqui, que o delta NA por coeficiente estequiométrico de A é igual ao delta NC pelo coeficiente estequiométrico de C, eu tenho que ter o cuidado de perceber que como A é um reagente, isso aqui vai ser um número negativo. Tá? E como C é um produto, o final menos o inicial vai ser um número positivo. E aí, para a gente não ficar com inconsistência matemática, a gente trata isso aqui como sendo negativo e os coeficientes dos produtos como sendo positivo, porque aí fica positivo dos dois lados. Tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Vocês entenderem de onde que vem a própria definição de tensão, que nada mais é do que um conceito estequiométrico. Tá? Agora, uma coisa que causa muita confusão, tá, em quem está trabalhando com extensão seria a questão da unidade. Tá? E é justificável essa confusão, porque dependendo do livro que você consulta, ele vai dizer que a extensão tem unidade ou que a extensão não tem unidade. Como assim? Se a gente pegar, por exemplo, aqui a própria definição do parâmetro, né, o epsilon seria um delta N pelo coeficiente estequiométrico da substância. Se você olhar aqui para o delta N, isso vai ter sempre a unidade. Tá? Então, por exemplo, no exercício passado, quando a gente estava trabalhando com as unidades de mol, eram sempre em kmol, tá? Mas poderia ser mol. E aí, por exemplo, se você pegar o livro do Felde, que é um excelente livro para essa disciplina, ele vai dizer que isso aqui tem unidade de mol, e que, portanto, mol por mol vai fazer com que epsilon seja adimensional, tá? Epsilon seria adimensional. Tá? Bom, mas você vai para os livros de termodinâmica, porque esse conceito ainda vai ser muito utilizado lá no estudo de equilíbrio químico. Bom, se você pega, por exemplo, o livro do Smith-Vanessa, o livro do Koretsky, eles vão dizer que, na verdade, o epsilon não é adimensional. Na verdade, ele tem uma unidade. Né? Como assim? Se você pegar o epsilon, seria, de novo, delta N pelo coeficiente estequiométrico. Tá? Então, isso aqui vai ter uma unidade. É um fato. Isso aqui vai ser mol, ou kmol, ou libramol, e assim sucessivamente. Tá? Aqueles que dizem que o epsilon tem uma unidade é porque eles estão considerando que o coeficiente estequiométrico seria adimensional. Isso aqui seria como se fosse um número puro que é utilizado ali nas contas de estequiometria. Tá? E aí encontra-se que epsilon teria uma unidade, que seria a mesma unidade do delta N utilizado aqui. No caso, se a gente utiliza mol, a unidade do epsilon seria mol, né? Ou se é kmol, seria kmol, e assim sucessivamente. Tá? Então, no caso, a unidade do epsilon aqui seria a mesma unidade do delta N, portanto, o epsilon tem unidade. Tá? E a gente tem que ficar sempre atento a qual seria essa unidade. Seria basicamente como se fosse mols reagidos. Né? Pessoal, quem é que está certo? Para ser bem sincero com vocês, eu não sei. Né? O que eu sei é que é indiferente você considerar que epsilon é adimensional ou que epsilon tem unidade. Tá? Aqui na disciplina de conservação, a gente vai trabalhar com essa segunda teoria aqui, com essa segunda corrente de pensamento que afirma que o epsilon tem unidade porque o coeficiente é adimensional. Tá? Na hora de fazer um exercício ou de resolver qualquer problema de balanço de massa, de balanço de energia, no final das contas vai ser indiferente a gente considerar que tem unidade ou que não tem unidade. Mas eu sempre vou escrever o epsilon como sendo ter unidade, como tendo unidade, na verdade, para a gente entender que isso aí seria uma medição do número de mols reagidos. Tá?
Então era isso que eu queria passar para vocês, né? Qualquer coisa com relação a isso aqui ou ao próprio exercício, vocês podem me procurar por e-mail, pelo campus virtual, vou deixar aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.